Olá, meus amores. Agora nós vamos corrigir o exercício do livrinho de história, página 33, transformações ocorridas na cidade. A tia explicou para vocês já esse conteúdo, mas agora eu vou ler porque eu passei marca-texto em algumas partes que eu achei que combinava com a explicação. Aí vocês querendo, vocês passam no de vocês também. Vamos lá. Nos dias de hoje, o nível de urbanização dos ambientes aumentou muito em relação aos primeiros tempos da humanidade. Para se ter uma ideia, no nosso país, o índice de pessoas vivendo em cidades, ou a taxa de urbanização, é de 85%, maior que a média de outros países europeus, que possuem só 75% de urbanização e até mesmo à frente da média mundial, que é de 52%. Nem sempre esse índice foi tão bom, tão alto. E nos primeiros municípios sequer havia uma distinção bem definida entre cidade e campo. Não dava para saber o que era cidade e o que era campo. As primeiras cidades. Como a organização dos primeiros assentamentos era baseada na agricultura, as primeiras cidades humanas foram formadas às margens de rios abundantes, pois boas colheitas dependiam da boa irrigação do solo. Para se ter uma boa plantação, esse solo tem que ter cuidados, E aqui, no caso, eles ficavam perto dos rios porque eles usavam essa água para molhar as plantas, para irrigar o solo. Irrigar é molhar, para irrigar o solo. Então, eles tinham boas colheitas, Eles sempre montavam seu espaço perto de rios, Por causa da abundância de coisas que o rio oferece. Nas primeiras aldeias, as primeiras aldeias que evoluíram para cidades, as principais características delas eram campos agrícolas deixados separados do resto da comunidade ou pastos que a circundavam, moradias permanentes, depósito para guardar alimentos e objetos e cemitérios. Quer dizer, era tudo organizadinho nas primeiras aldeias que evoluíram para a cidade. Antes era tudo muito bagunçadinho, tudo muito junto. Quando essas aldeias começaram a evoluir para uma cidade, começou a botar campo agrícola, espacinho do pasto, as moradias permanentes e tudo era muito organizadinho. Como se pode perceber, a distinção entre cidade e campo não era bem definida. Depois começou a se organizar. A tia vai ler, mas não vai tirar nada daqui porque não enriqueceu muito pra gente. Mas a tia vai ler, tá? Por muito tempo, acreditou-se que a região da Mesopotâmia abrigava as primeiras cidades humanas, como Ur, Nippur, Lagash e Uruk. Eu acho que é isso. Cerca de 10 mil anos atrás, antes de Cristo. Essas cidades, já naquela época, comportavam um número de habitantes de mais de 1.000 pessoas e eram essencialmente militarizadas para proteger as riquezas geradas pela agricultura. Entretanto, foram descobertos vestígios arqueológicos de outras cidades humanas na pré-história, como Lepis Vir, na Sérvia, datada de 5.000 anos antes de Cristo, além de cidades na China e Índia antigas. Apesar desses requisitos locais, o número de habitantes não é o suficiente para definir o que é de fato uma cidade. Devemos levar em conta que tipo de atividades são desempenhadas nela, principalmente as que diferem da zona rural, em especial a função política. Aliás, a função política é a principal causa da fundação de uma cidade. Lembremos que a palavra política deriva do grego polis, que quer dizer cidade. Depois da Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, as cidades se tornaram um centro de produção industrial. A presença de fábricas influenciava o ritmo do crescimento urbano. Quanto mais indústrias numa cidade, mais acelerado o processo de urbanização. Realmente, porque com muitas indústrias, as pessoas querem morar lá, porque oferece muito mais
oportunidades de trabalho, né? Na segunda metade do século XX, as cidades se tornaram, além de polos industriais, grandes centros de serviços, com bancos, empresas de tecnologia da informação, repartições de saúde e educação. A cidade tem por característica principal o seu ritmo de vida bastante veloz. Claro, na cidade, o ritmo de vida é muito mais rápido do que no campo, né? Esse ritmo acelerado ajuda a dinamizar as trocas de cultura e provoca mudanças constantes na sociedade. E esse é o principal ponto que a diferença atualmente do campo. É a principal diferença que tem a cidade do campo. A industrialização foi um divisor de águas. O que é um divisor de águas? Marcou, né? Foi uma característica que gerou uma transformação. A industrialização foi um divisor de águas, com a instalação de fábricas no meio urbano e as atividades econômicas girando cada vez mais em torno da indústria. A cidade começou a ter mais visibilidade que o meio rural, começou a ter mais importância, tá certo? Para se ter ideia, no início do século XX, apenas 15% de toda a população mundial estava nas cidades. 15% só que vivia na cidade. Mas depois que aconteceu essa revolução industrial, né, que começou a substituir o trabalho artesanal que era feito pelos homens pelo uso das máquinas, né, as coisas foram mudando. A vida em sociedade, propiciada pela sedentarização, acarretou uma aceleração do domínio do homem sobre a natureza e o avanço da tecnologia, que, por sua vez, trouxe mais mudança ao nosso modo de vida. Como vimos, a industrialização transformou radicalmente a sociedade, atraindo mais pessoas para a cidade e ocasionando uma inflação dos centros urbanos. Pela primeira vez, o desenvolvimento tecnológico para outras áreas que não fossem agricultura e a produção... Deixa eu te ler de novo. Pela primeira vez, o desenvolvimento tecnológico para outras áreas que não fosse a agricultura e a produção de alimentos se tornou a mola propulsora do progresso da humanidade. Quer dizer, se tornou importante para o progresso da humanidade. Tal progresso foi consolidado com a ideia de globalização, que pressupõe uma aproximação mundial das comunidades humanas, através dos meios de comunicação cada vez mais avançados, como a internet. Por quê? Porque através da internet a gente tem contato com todo mundo, é uma globalização, entendeu? Uniu todos os países, a gente pode se comunicar com pessoas que estão mais distantes. Com a popularização da internet, cada vez mais meios de comunicação, como a carta, caem em desuso na preferência social. Diferentemente dos primeiros povos ou dos povos originários que habitaram nosso país, cuja transmissão de conhecimento se deu tradicionalmente de modo oral. Transmitiu o conhecimento através das conversas. As tecnologias de comunicação aproximaram pessoas de variadas partes do mundo, incorporando práticas textuais, audiovisuais e inteiramente digitais. O ser humano, ao longo da história, desenvolveu diferentes meios de comunicação que aproximavam as pessoas e estreitavam relações entre os povos. Esse desenvolvimento, porém, como toda a história humana, não ocorreu do mesmo modo e, ao mesmo tempo, em todas as partes do planeta. Esse desenvolvimento, em cada lugar, aconteceu de uma maneira diferente. De fato, vemos que grande parcela das pessoas ainda não se integrou ao uso de tecnologias avançadas, mesmo dentro de uma mesma comunidade. Tem criança, gente, que não tem acesso a telefone celular. Tem criança que não tem acesso a computador. Tem casas de pessoas que não têm acesso a essa coisa boa, né? Essa comunicação que é tão mais fácil.
Essa distinção pela grandeza e diversidade do modo de vida das cidades modernas é social, o que acaba separando grupos que possuem condições financeiras de adquirir tais recursos tecnológicos de outros que não possuem os mesmos recursos. Por exemplo, vocês estão estudando através do telefone, através do YouTube, do computador. Vocês sabiam que algumas crianças não estão conseguindo realizar esse tipo de trabalho? As crianças, por exemplo, que moram nas zonas rurais, elas não têm acesso a esse tipo de informação. Então, fica difícil a escola mandar exercícios para elas. Vocês são abençoados por terem acesso a essa era digital. Tem gente que não está conseguindo fazer trabalhos porque não tem acesso, entendeu? Agora a próxima página são os exercícios. Está escrito assim. Número 1. As primeiras cidades se formaram perto de rios de fluxo abundante de água, né? Porque eles preferiam montar seus espaços junto aos rios por causa da abundância de água. Explique com suas palavras o que diferencia esse tipo de agrupamento com as cidades atuais. As cidades atuais não têm mais necessidade de se formar em volta dos rios. Por quê? Porque o domínio da tecnologia, permitiu maior autonomia, permitiu que o ser humano consiga fazer muito mais coisas. Por exemplo, o abastecimento de água. A minha casa tem abastecimento de água, então eu não preciso morar mais perto do rio, né? Então, hoje, a gente não necessita mais montar as nossas casas, nosso acampamento, próximo dos rios, porque hoje a tecnologia tornou a nossa vida mais fácil. A gente tem acesso à água na nossa casa, correto? Número 2. Pesquise em jornais, revistas e na internet imagens e informações da cidade onde você mora, no período em que ela foi fundada, e faça um comparativo com os dias atuais. Com o seu professor e os seus colegas de sala, debata sobre as mudanças que ocorreram na sua cidade ao longo do tempo e como essas mudanças transformaram a vida das pessoas que nela habitam. Bom, mesmo que vocês não façam esse exercício, vocês lembram daquele espacinho onde construiu ali a estação do BRT, perto da nossa escola? Ali antigamente tinha o campo do Boga. Era um espaço legal onde as pessoas iam para lá jogar bola. Nós mesmos, a nossa escola fazia educação física lá. E o que aconteceu? Houve uma transformação, né? O progresso fez com que precisasse fazer uma estrada, passar uma estrada por ali. Então, eles construíram o BRT, lembra? Tinha explosões das pedras, tinha explosão do espaço. Então, ao longo do tempo, aconteceram essas transformações ali no nosso bairro. Vocês devem conhecer mais transformações, porque vocês moram no bairro, o papai pode ajudar a mamãe. Eu não moro lá, então isso eu vi de perto, essa transformação do local. Número 3. Que fato fez com que as cidades se tornassem centros de produção industrial? Muito simples, né, gente? Tá aqui, ó. Depois da Revolução Industrial, que se iniciou no século XVIII, as cidades se tornaram um centro de produção industrial, né? Com a presença das fábricas, das indústrias, e isso acelerou o crescimento da cidade, acelerou o crescimento urbano. De que fato fez com que as cidades se tornassem centros de produção industrial e quando aconteceu? Que fato? Foi a Revolução Industrial, e isso aconteceu no final do século XVIII. Em sua opinião, de que forma o avanço no desenvolvimento dos meios de comunicação aproxima diferentes comunidades ao redor do mundo? O avanço dos meios de comunicação aproxima diferentes comunidades ao redor do mundo. Na sua opinião, de que forma isso acontece? Preste atenção. Ele está afirmando, tá?
que o desenvolvimento dos meios de comunicação aproxima diferentes comunidades ao redor do mundo. Tá? Em sua opinião, de que forma isso acontece?